Ora viva, minhas amigas e meus amigos, povo abençoado de Angola e do Brasil. Eu sou o Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos ao nosso canal Só para Esclarecer. Não deixe de me apoiar deixando o seu like, inscrevendo-se, ativando os sininhos das notificações e partilhar esse vídeo com quem precisa aprender. Bem, eu quero falar sobre esse assunto que você leu na descrição: o pastor e a política. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro cujo título é A Política, de um dos maiores pensadores que já passou por essa terra, Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platão, é conhecido por duas frases célebres, famosas. Uma delas é: o ser humano é eminentemente um ser social. E a outra é: o homem é um animal político. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é: se o homem é um animal político e o pastor é um homem, logo o pastor também é um animal político. Isso porque eu me entristeço cada vez que, quando faço alguma abordagem sobre política, aparecem crentes dizendo: pastor, não fale sobre política, pastor, não comente sobre política. Isso também está relacionado ao contexto político que Angola viveu. Daí o ditado: "Che menino, não fala política". Bem, se o pastor é um cidadão, logo também é um político. Porque a palavra cidadão e a palavra político têm o mesmo significado. A diferença entre elas é que surgem de línguas diferentes. Cidadão vem do latim e político vem do grego. Ambas palavras significam cidade. E o que é a política, se não a vida em comunidade, a vida na cidade? O pastor não é um extraterrestre, não é alguém que vive nos ares, mas é alguém que vive inserido na comunidade, embora separado por Deus para proclamar as boas novas do reino de Deus. E eu quero rapidamente e diretamente vos dar um exemplo prático aqui no Brasil chama-se boleto. Em Angola nós chamamos fatura da água, fatura da luz. Eu tenho aqui um exemplo. Essa é a minha fatura de energia. Aqui chamam boleto da força, a energia que falam força no Brasil. E aqui eu tenho da água. Por que mostro isso? Para mostrar para vocês que eu, como cidadão, pago imposto. O dinheiro que se paga os impostos em gestão é chamado de receitas do Estado, receitas públicas. São receitas coercivas. O que são receitas coercivas? São aquelas que, se o cidadão não pagar, ele não beneficia. Se eu não pagar a água e a força ou a energia, vai ser cortado. Isso acontece tanto em Angola, no Brasil, qualquer parte do mundo. Então, se eu, como pastor, tenho a obrigação e o dever de cumprir a passagem bíblica que diz que devemos tratar todos com devido respeito e honra, a quem tributo. Então, eu pago tributo, eu pago imposto. E lembrem que eu sou cidadão angolano, residente no Brasil. E como residente no Brasil, eu pago imposto para o Estado brasileiro, o que significa que não somente eu tenho obrigações ou deveres para cumprir, mas eu também tenho direitos, igual a qualquer brasileiro. Que diria então de Angola, que é o meu país e que é o seu país? Os cristãos, durante muito tempo, pensaram que deviam apenas viver almejando um céu, desprezando a terra, esquecendo que não são apenas um ser espiritual, mas também vivem dentro desse corpo que vive na comunidade. Surge então a necessidade de ensinar ao povo de Deus que eu, como pastor, por exemplo, não pratico a política ativa, mas isso não significa que eu não deva ter um lugar de abordagem ou não possa emitir a minha opinião. E até porque não dizer a minha instrução aos fiéis para que possam fazer escolhas acertadas de acordo com o plano de governação que os partidos políticos apresentam. O contexto político de Angola
e o contexto político do Brasil são totalmente diferentes. O que se discute no Brasil são umas pautas conservadoras e de esquerda, e nós em Angola não temos essa discussão. Na verdade, os contextos políticos, quer da Angola, quer do Brasil, apoiam-se nos contextos históricos de cada país. A nossa história teve um percurso diferente da história do Brasil. Mas isso não significa que tanto em Angola como no Brasil, os pastores, os cristãos, devam participar da vida pública, não só pagando imposto, mas como reivindicando os seus direitos e emitindo opinião sobre a forma como se distribuem os recursos de toda a coletividade. Me acompanhe nestes vídeos que eu estarei falando sobre o pastor e a política, o cristão e a política. Estamos juntos.